epístolas pastorais, ou seja, essas cartas, Paulo escreveu endereçada a um jovem pastor. E o nome do livro já diz o nome dele, que é Timóteo. Né? Timóteo era bem jovem e Timóteo ele teve uma formação, vocês sabem, ele teve uma formação religiosa proveniente da própria avó. A avó Lloyd e a mãe Eunice, perdão. Berenice é uma rainha, né? Que Paulo esteve diante dele. Então, Timóteo, ele teve uma formação dentro do conhecimento não só da lei judaica, mas também do Evangelho. Até porque Timóteo, ele era de origem grega, mas teve grande parte da vida dele lá na Palestina. E Paulo discipulou Timóteo como se fosse um filho. O relacionamento de Paulo com Timóteo é o relacionamento que Deus espera hoje que os pastores tenham com os seus pastores. Que relacionamento é esse? Pai para filho. Então amanhã, quando vocês forem pastores e pastoras de igreja, amém. O amém está diminuindo, hein? O amém já teve mais forte aqui. Então vocês vão ter um conhecimento hoje qual o nível de tratamento que um pastor tem com o seu co-pastor. É um nível de amor fraternal, de amor paternal, de cuidado, e nós vamos expressar isso, tá? Para a vida de vocês. Então vamos lá para a nossa primeira carta, né? Página 30. Vocês estão aí comigo? Amém. Então olha só, escrito de 62 a 66. Interessante que essa carta, ela também é chamada de que, gente? Carta da prisão. Ela foi escrita na prisão. Quando é que essa carta foi escrita? Acho que foi na prisão. Ó, 1 Timóteo, você pode anotar aí, ela foi escrita lá na Macedônia. Provavelmente, segundo os historiadores, na cidade de Filipos, em cerca de 63 depois de Cristo. Ok? Escrito na Macedônia. Então essa aqui não é uma carta que a gente considere carta da prisão, né? Ou epístola da prisão, como foi Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, não. A epístola pastoral, Paulo se encontrava na Macedônia. Ok? Escrita em quanto? Em 63 depois de Cristo. O teor de 1 Timóteo, veja bem, Paulo fala nessa carta do cuidado que o pastor deve ter ao escolher para si cooperadores. Paulo vai falar para Timóteo quais são os pré-requisitos e as qualidades de um diácono, e não só de um diácono, mas também de um pastor. Então Paulo dá para Timóteo as armas ou as ferramentas que ele vai poder estabelecer a estrutura organizacional de uma igreja, eclesiasticamente falando. Ok? E uma coisa estava acontecendo, é que haviam se introduzido nas igrejas falsos mestres, trazendo ensinamentos que não eram legítimos. Vocês se lembram que a maioria dos problemas que Paulo teve, tanto na igreja de Corinto, como na igreja de Tessalônica, como na igreja de Colossos, eram judeus convertidos, trazendo ensinamentos de que era necessário a prática da lei. Quem lembra? Então, o que a gente encontra também
aqui na igreja onde está Timóteo, que é a cidade de Éfeso, Paulo orienta Timóteo contra esses falsos mestres que haviam sido introduzidos na igreja, estavam trazendo um falso ensinamento. Ele admoesta a Timóteo a trazer o verdadeiro ensino para que toda a heresia trazida pelos falsos ensinos desses falsos mestres pudessem colocar em risco o estabelecimento do evangelho genuíno lá na cidade de Filipe, na cidade de Éfeso, ok? Então vamos lá. O propósito. Qual era o propósito? Gente, vem cá. Se um dia vocês forem enviados para pastorear uma igreja, chega lá, a igreja está cheia do poder, a igreja está crescendo financeiramente, espiritualmente, eu pergunto, vocês terão vontade de ir embora ou permanecer na igreja? Permanecer na igreja. Agora você chega numa igreja, é contenda, é divisão, é gente adorando ídolo, é gente batendo tambor de madrugada e depois está na igreja, é um de olho na mulher do outro. Você vai querer ficar numa igreja dessa? Correto. Timóteo estava doido para ralar peito. Timóteo estava doido, ó, sebo nas canelas. E aí Paulo escreve essa carta para encorajar. Olha só o que Paulo diz. Dos versículos chaves, Paulo diz para Timóteo: reaviva o dom que há em ti. Dom a gente pode traduzir por chamado. Timóteo estava quase que desistindo do seu chamado. Timóteo queria, na realidade, largar a igreja. E Paulo então encoraja ele. Por isso que aqui diz, Paulo escreveu, propósito. Paulo escreveu a Timóteo para encorajá-lo em sua responsabilidade de supervisionar o trabalho da igreja de Éfeso e possivelmente as outras igrejas na província da Ásia. Então, está aqui no verso 3, ok? 1:3. Aqui Paulo dizendo para ele permanecer em Éfeso, para ensinar, admoestar, repreender com brandura a pessoas, a fim de que não ensinem outras doutrinas. Eles estavam ensinando outras doutrinas não coerentes com o Evangelho. E ele diz aqui, ó, esta carta estabelece as bases para a ordenação de presbíteros. Por quê? Antes não havia qualificação, não havia um pré-requisito. Antes se ordenava pessoas pela necessidade. O trabalho está crescendo, a gente está precisando de um pastor. Amanhã a irmã vai ser pastor. Mas não queria saber da vida, como é que estava. E depois de ordenado, irmão, já era. Olha, grandes igrejas tiveram grandes problemas ministeriais porque ordenaram sem a pessoa ter o chamado. Eu e a minha esposa, nós vivenciamos isso. Estivemos em igrejas que a pessoa não tinha a mínima qualificação para ser um pastor. E foi ordenado pastor. E depois a gente ouviu do próprio pastor que ordenou, falou, como eu me arrependo de ter ordenado. Mas uma vez colocou a mão, derramou óleo, já era. Porque a Bíblia diz que os dons e talentos são irrevogáveis. Desceu a unção, já era. Consagrado ao monte. O monte todo dia se consagra ao monte. Verdade. Então aí Paulo, até o capítulo 2, Paulo ele mostra a sua preocupação com Timóteo. Paulo fala um pouco dele, um pouco do seu ministério, um pouco da sua abnegação. Paulo fala como ele trabalhou em prol do Evangelho e estimula o jovem pastor a estar na mesma visão que ele. Tanto é que ele diz aqui no verso 18 do capítulo 1: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo,
segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E ele dá exemplo de dois caras aqui, ó, Himeneu e Alexandre. E ele diz, ó, entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Os caras eram tão ruins que eles blasfemavam da própria liderança da igreja. Fala que ele deixou a pessoa de lado? Deixou a pessoa de lado. Entrega a Satanás, meu irmão, segue a vida. Não quer ficar, tchau, benção. Some da minha frente. Ok? Aí no capítulo 2, Paulo vai ratificar, Paulo vai testemunhar com mais ênfase sobre a pessoa de Cristo como mediador. Para quê? Para combater os falsos ensinamentos de que é por sacrifício que se é salvo, que é por sacrifício, é por obra da lei que a pessoa era justificada. Aí Paulo, mais uma vez, dá uma ênfase que somente através de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E aí Paulo também fala sobre a ordem no culto. Irmãos, eu não sei porque que ele botou isso aqui. Capítulo 2, verso 11. Verso 11. Por que será que ele botou isso aqui? Capítulo 2, verso 11 na Bíblia, está escrito assim: a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. O que será que tinha lá na igreja, lá, irmão, de Éfeso? Mulher mandando em ordem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Éfeso era a capital da idolatria da província da Macedônia. Éfeso era a cidade que detinha o templo da grande deusa Afrodite, a deusa do amor. E também, lá em Éfeso, havia um templo, que era o maior deles, dedicado à grande deusa dos Efésios, chamado Diana. Cuidado com as Diana, hein? Misericórdia. Cuidado. E Paulo, ele, quando todas as mulheres que cultuavam lá no templo, elas eram maiorais em casa. Quem mandava eram as mulheres. Eram as mulheres. Sacerdotisas. E aí o que aconteceu? Quando elas se convertiam, agora aqui o negócio é diferente, irmão. Deus estabeleceu o homem como cabeça, né? A irmã agora vai ficar quietinha, calma. E aí ele dá uma orientação. Ele dá uma repreensão nos homens. Ó, quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem animosidade, ó, sem ira, sem contenda, sem briga, porque os caras também eram meio carrancudos. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, porque lá no templo de Diana, meu irmão, o negócio era de topless para cima. O negócio lá era orgia. Ó, se ela está vindo com modesta, por quê? Porque lá no templo de Diana era ouro para tudo que era lado. Bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro. Olha o que diz aqui, ó. Ou pérolas, ou vestuário dispendioso. As mulheres se vestiam para arrebentar. Já viu aquele filme Vestida para Matar? As mulheres andavam assim, vestida para matar. Homem que se cuidado. Meu pai. E ele diz agora como a mulher deve proceder, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão. Por quê? Porque lá no templo de Diana, quem mandava e quem falava eram as mulheres, as sacerdotisas. E não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Eu quero que vocês entendam, Paulo aqui não está sendo, irmãos, de maneira nenhuma preconceituoso.
ele não está aqui tirando o valor da mulher. Não está, até porque você vai ver que o próprio Paulo diz que em Cristo não há grego, não há judeu, não há mulher, não há homem. Todos somos um Cristo. Mas o que Paulo está falando aqui é que as mulheres, quando convertidas, queriam introduzir na igreja o mesmo comportamento que elas tinham no templo da deusa Diana. Porque quem mandava lá era a mulher. Quem falava lá mais alto era a mulher. E aí Paulo aqui fala, minha filha, calma, ó, silêncio, submissão. E ele diz, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Paulo, na realidade, ele estava querendo dar ao homem a oportunidade de ensinar as suas mulheres, contrário a tudo aquilo que ela aprendeu ou havia aprendido lá no templo de Diana. Então, porque falava uma coisa, havia uma contestação. Ensinava-se alguma coisa, mas lá era assim, por que aqui é assim? Então, para acabar com isso, Paulo falou assim, olha, eu quero ordem no culto. Imagina eu aqui ensinando, aí você chega para, mas é assim? O pastor está doido? Aí o outro lá fala, mas eu não aprendi assim. Então o culto virou uma bagunça. O pastor não tinha um tempo para poder ensinar e falar. E aí Paulo dá uma direção. As mulheres... E ele diz aqui, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Paulo começa a mostrar que lá no tempo da grande deusa Diana, se mostrava ou se praticava o contrário àquilo que Deus estabeleceu. Aí por isso que ele diz no verso 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Então Paulo, ele está dando essa instrução não por ser preconceituoso ou machista, nada disso. Paulo está dando um ensino para corrigir as distorções dadas lá no tempo da grande deusa Diana, ok? Aí no capítulo 3, Paulo entra com um ensinamento sobre as qualificações para se exercer o ministério. Quem aqui almeja ser um pastor, uma pastora? Amém? Vocês têm que se enquadrar aí. Amém foi tão pouco, só vi um lá de mão levantada. Irmãos, olha, é funil, mas é bênção, tem recompensa, viu? Trabalhar no ministério. E aí Paulo fala aqui sobre essas qualificações que são muito interessantes, ok? Ele, voltando aqui para a nossa apostila, Paulo diz algo que eu quero que vocês gravem aí. Está escrito, já está até em azul aqui. 1 Timóteo é um manual de liderança para a organização e administração da igreja. Isso vocês têm que saber na ponta da língua. Ok? 1 Timóteo é um manual de liderança para a organização e administração da igreja. Por quê? Porque a ênfase da primeira carta de Paulo a Timóteo é falar sobre ordem do culto, é falar sobre ordenação de diáconos e pastores. Está falando de quê? Organização de igreja. Alguma dúvida? Quando tem silêncio assim, ou aprendeu tudo ou não aprendeu porcaria nenhuma. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo aí. Eu tenho para assimilar, calma aí. Ok? Então 1 Timóteo, o que é? Paulo identifica os problemas. Vocês lembram quando nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios? Lembra os problemas que nós abordamos lá? Paulo agora pega um supervisor, que é Timóteo, e coloca nessa igreja. O que Paulo faz é trazer para ele todas as desordens e dar uma instrução para ele como ele organizar essa igreja. Então tudo aquilo que nós lemos lá em Efésios, Paulo agora está colocando um líder lá e está dizendo para ele, a igreja está assim, você vai conduzir ela assim. Ok? É um manual de liderança e organização de igreja
aqui em Timóteo. Olha, interessante que Paulo, ele fala para Timóteo não se preocupar. Ele fala da apostasia dos últimos tempos, que muita gente ia, e nós falamos isso, o maior sinal da vinda de Cristo vai ser o quê? Apostasia. O que é apostasia? Abandonar a fé, largar Cristo, não querer mais saber. Paulo vai falar da apostasia. Paulo vai exortar a Timóteo a ser um homem fiel. Ele diz aqui, ó, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Está aqui. 1 Timóteo 4:12. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4:16. Então vocês vejam que a preocupação de Paulo é tanto com o ministério de Timóteo, como o crescimento da igreja. Ele quer um ensinamento sadio. Tipo, sim. Então o link direto de Timóteo é com Efésios. Isso. Tem que estar sempre linkado. Isso. Porque na carta de Paulo aos Efésios, Paulo aponta a igreja problemática, o que ela tem. 1 Timóteo, Paulo dá a orientação a Timóteo de como conduzir essa igreja para trazer essa igreja para o eixo. E lá ele fala dos 5 ministérios também. Fala dos 5 ministérios também. Ok? Aí, ó, nessa igreja, Paulo vai dar instruções a Timóteo como tratar as viúvas. Ok? E Paulo, ele dá uma direção para Timóteo observar quem são as verdadeiras viúvas. Porque a viúva nova, ela pode trabalhar, mas a idosa não. E ele fala tranquilamente, rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Paulo está dizendo aqui o seguinte: haviam mulheres já com filhos, haviam mulheres que haviam se tornado viúvas, e quando Paulo fala leviana, é porque elas caíram na gandaia. E era com um, era com outro, era com um, era com outro. Paulo não está falando aqui de um casamento com um homem. Paulo está falando aqui com um casamento com um mundo, porque Paulo fala sobre leviandade. Elas poderiam estar na igreja e ter um relacionamento puro para se casar. Mas aqui, Paulo fala de uma conduta completamente oposta aos ensinamentos. Ok? Não que Paulo fosse contra o casamento de mulheres viúvas, não é isso que ele está falando aqui. Tanto é que ele diz no 15: pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Porque ficou viúva, não tem marido, vou cair na gandaia. Aí, meu irmão, sai de baixo. Ok? Depois ele dá conselhos sobre os presbíteros, que é a mesma coisa que pastores. Mais uma vez, ele fala sobre os falsos mestres. Ele fala sobre patrão e empregado. Por último, ele faz um apelo para o próprio Timóteo, para que ele permaneça firme, que ele mantenha a sua confissão. Depois, Paulo fala sobre os ricos. Por quê? Porque Éfeso era a província mais rica lá da Macedônia. Então o dinheiro lá era um problema sério. E Paulo exorta aqui para que eles sejam ricos em boas obras, generosos, em dar, prontos a repartir. Ok? Isso aqui dá uma palavra de oferta, gente. Que beleza, olha só. Que acumulem para si mesmos tesouros
sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Maravilha. Ok? Alguma dúvida aí em relação a 1 Timóteo? Não? Então, ouça, o que vocês devem guardar bem, é que 1 Timóteo, ele é um manual de liderança, ok? E de organização de uma igreja. Segundo, que as qualificações de um diácono e de um bispo, de um pastor, se enquadram nessa palavra. Então, os pré-requisitos para se habilitar ao ministério, você encontra nessa passagem de 1 Timóteo. Ok? E a conexão que esta carta tem, ou seja, de que parte da Bíblia Paulo se baseou para dar um ensinamento doutrinário a Timóteo. Então as conexões estão aqui, ó. Deuteronômio 24:15, 25:4, ok? Que falam da necessidade de pagar um trabalhador o que ele ganhou, ok? Que fala também sobre a exigência de 2 ou 3 testemunhas para trazer acusação contra o homem, porque Paulo fala, não aceite a acusação contra um pastor, a não ser na presença de 2 testemunhas. Porque falar mal de pastor ou de qualquer pessoa que seja, muita gente se levanta aí, mas Paulo dá uma advertência aqui, ok? Você tem que ter uma testemunha. Então vamos lá. Sobre a aplicação prática dessa palavra, é que Timóteo ele é enviado por Paulo para cumprir um chamado, para cumprir o seu ministério, mesmo em meio a uma igreja conturbada, mesmo em meio a uma sociedade corrompida. Timóteo se vê diante de um grande desafio. E Paulo o incentiva, o motiva, o encoraja a vencer esse desafio. A aplicação dessa carta para a nossa vida é, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, você não pode negligenciar o seu chamado, o seu ministério. Você deve perseverar. Porque todos nós enfrentamos dificuldades no nosso dia a dia. Amém? Então você, no teu chamado, eu não sei para onde Deus vai levar você quando você sair do seminário. Deus pode confiar em você um cargo de liderança, Deus pode confiar a você, eu não sei, um núcleo ou um lar de paz. Você vai gerenciar pessoas, e o que você tem que saber é que para onde você for, você vai se ver diante de desafios. Então, assim como Paulo recebeu uma orientação de Deus para encorajar Timóteo, vocês também serão usados para encorajar pessoas que estarão prestes a desistir do seu chamado, do seu ministério. Porque aonde você for trabalhar, Deus vai colocar pessoas habilitadas a ajudarem a você a levar o seu chamado, o seu ministério até o fim. Posso ouvir amém? Amém? E da mesma forma que Paulo foi um pai para Timóteo, motivando, incentivando, dando a ele esses ensinos, vocês também terão da parte de Deus toda a sabedoria para instruir as pessoas que estarão lá com você. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Partindo para 2 Timóteo. Essa carta, elas são as últimas palavras de Paulo. Paulo está em Roma.
Essa carta foi escrita aproximadamente em 67 depois de Cristo, pouco antes dele ser condenado à morte. Mas Paulo, ele olhou para o futuro e ele falou: já estou sendo oferecido por libação, ou seja, por sacrifício, ou seja, o tempo da minha vida está próximo. Tem informações da idade de Paulo? Oi? Tem informações da idade que ele morreu? Que ele morreu? Olha, alguns historiadores dizem que ele morreu perto de 65 a 70 anos de idade. Está frio aí, mano? Quer café? Irmão, desliga esse trem aí. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Bom, irmão, tá ali colhido. Pode desligar um pouco, deixa só aquele último lá, né? E bota aquele último lá. Irmão, bota aí pro teto aí essa ventoinha aí. Bota isso aí pro teto aí. Isso, melhorou mesmo. Ô, irmão, como faço dar um braço? Pastor, tô no gelo. Eu dou. Ele está ali, não dá nem glória. Fica aí, liga, nem fica aqui, ó. Eu não falo. A idade está chegando. Melhorou aqui. Como é que o senhor acha que alguma coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. 67. Olha, uns dão como 64 a data provável da segunda carta a Timóteo. Outros apontam para 67. Então é entre 64 e 67 depois de Cristo. Ok? Paulo, ele estava aprisionado em Roma, mas olha, Paulo não estava em prisão de calabouço. Paulo estava em prisão domiciliar. Ok? Paulo alugou uma casa e foi permitido Paulo nessa casa ensinar, receber visita dos irmãos. A Bíblia diz que por 2 anos Paulo ficou nessa casa. Então, após o imperador Nero assumir o comando de Roma, houve aquela perseguição aos cristãos e Paulo foi decapitado. Ok? Então vamos lá. Eu queria ver, mas eu vou ficar devendo essa resposta para ver a data certa, ou a data não, perdão, a idade que Paulo morreu. Mas ok, vamos lá? Tá aí junto? Então vamos lá. Propósito dessa carta. Paulo, ele olhou além da sua própria situação para expressar preocupação com as igrejas, em especial com a igreja de Timóteo. Paulo queria usar suas últimas palavras para, mais uma vez, fazer o que com Timóteo? Encorajar. Ok? Encorajar todos os crentes a perseverar na fé e proclamar o Evangelho de Cristo. Então está aqui o propósito: encorajar Timóteo e todos os crentes a perseverar na fé e a proclamar o Evangelho de Cristo. Então, mais uma epístola de encorajamento, mais uma carta para dar gás a Timóteo e dizer: oh, não desista, vai em frente, resista às tentações, prega a palavra. Então, esta carta aqui de Paulo está dando a Timóteo uma visão do chamado dele. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, olha para dentro de você, cara, vê o potencial que você tem, olha quanta coisa você tem para fazer, rapaz, reaviva o dom. Olha que coisa interessante que ele fala aqui: reaviva o dom que há em ti. E aí, capítulo 1, versos 6 e 7, a palavra.
condição das minhas, porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de fortaleza e de amor. É segunda Timóteo? A gente já está na segunda, irmã. Tu está na primeira, irmã. Acorda, irmão, acorda, irmão. Senão a Bíblia vai cair da sua mão. Segunda é 2 Timóteo 1, 6 e 7. Olha só a palavra. Paulo está dando uma injeção, um gás na vida de Timóteo. Está dizendo para ele: meu filho, Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de pavor. Por quê? As pressões do ministério estavam fazendo Timóteo quase que recuar. E aí Paulo chama ele para a responsabilidade. Paulo chama ele para o ministério. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu. Olha só. Não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Olha quantos conselhos Paulo está dando a Timóteo. Ok? E aí no capítulo 2, Paulo vai estimular a Timóteo a combater o bom combate. Paulo dá o exemplo do lavrador que trabalha, mas ele também é ele que desfruta dos primeiros frutos. Ele fala que nenhum soldado no serviço se envolve em negócio dessa vida. Olha só, o que Paulo está ensinando para Timóteo. Ó, lembra-te de Jesus Cristo crucificado. Ó, lembra-te das minhas algemas. Ó, lembra que eu sofro, mas eu estou aqui de pé. Paulo está dizendo para ele assim: ó, eu estou preso, eu estou aqui em Roma preso, mas olha, eu não desisti. Eu continuo fiel a Deus. Olha que exemplo de líder Paulo está dando aqui. Irmãos, tem líder que chega para o liderado e começa a chorar suas mágoas. Estou aqui, né? Ministério é isso, querido. É sofrimento, é luta. Mas você vai vencer. Ele não está se aguentando, está quase desistindo. O coitado, o liderado dele ouve isso e fala: eu quero saber disso não, eu vou embora, eu vou ficar nisso. Entendeu? Então, você está sofrendo, mas você tem que ter uma perspectiva de vitória. Você está sofrendo, mas você tem que saber que o teu sofrimento, ao invés de te matar, ele vai te fortalecer mais. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Então Paulo está estimulando a Timóteo a perseverar, fazendo Timóteo olhar para ele, para o testemunho dele. Porque Timóteo vai dizer: caramba, Paulo está lá na cadeia e está me dando essa palavra, e eu aqui livre, não tenho essa palavra. Então, querido, é essa postura que um líder, que um pastor dos nossos dias deve ter. Está caindo tudo na cabeça dele, mas ele está dizendo: vamos embora, é assim que Deus quer, vamos lá, Deus vai fazer, vai acontecer. Ó, a perseguição está grande, vamos lá, é porque Deus tem uma obra grande para fazer. A pressão está apertando, é porque nós estamos a um passo do nosso milagre. Vamos correr, vamos adiante. É isso que Paulo está fazendo com Timóteo aqui. Olha para minhas algemas, olha para mim, vê se eu estou morto. Eu estou aqui lutando e estou preso, ok? E aí, olha a preocupação de Paulo, querido. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala da apostasia, sim ou não? Sim. Aí, passa-se um tempo, ele escreve a segunda carta. Ele vai falar nesse mesmo problema. O que diz o capítulo 3? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos. Aí começa a falar de tudo aquilo, homens que vão resistir à autoridade. Ele cita o exemplo de Moisés,
que aqueles magos do Egito resistiram a ele, mas ao mesmo tempo Paulo está elogiando a Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha só que palavra Paulo dá a Timóteo. Paulo elogia Timóteo. Nunca deixe de elogiar os seus liderados, aqueles que estão caminhando ao seu lado. Paulo vê a dificuldade de Timóteo. Timóteo está desanimado, desencorajado, quase desistindo, mas Paulo está ali, ó, do lado dele. Tu, porém, tem sido de perto no ensino. Ó, eu estou vendo que você está querendo caminhar, então eu estou aqui com você. Mas Paulo, ao mesmo tempo, Paulo adverte que na igreja dele haverá gente que vai, ó, se apaixonar pelo mundo. Queridos, não se iludam. Não se iludam. Haverão pessoas que passarão pela sua vida e abandonarão você no momento que você mais precisar dela. Haverão pessoas que irão dizer para você: estou junto e misturado. Conta comigo, pastor. Conta comigo, pastora. A hora que precisar. Eu e minha esposa, nós temos 15 anos de ministério, 15 anos de pastor. Mas o que a gente já viveu com gente dando tapinha nas costas, abraçando. E depois vira as costas e ainda fala mal de você. Ainda querem te destruir. Passam a te odiar. Mas aí o que você fez, pastor? Só orei por eles. E falei, e a nossa oração sempre foi que, Senhor, que entre nós e eles esteja o Senhor Jesus, que julga com equidade. Aí hoje, vocês olham para a nossa vida, se for olhar para a vida deles, onde eles estão? Onde eles estão? Então, não fiquem perplexos quando aqueles que estavam ao seu lado se voltarem para o mundo. É bíblico, está aqui. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, pensarão em si mesmos, avarentos, fazendo questão por qualquer coisa, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes. Vocês vão encontrar isso aí pela frente. Mas continue. E Paulo, quando diz para Timóteo que ele tem ouvido os ensinamentos, Paulo embasa esses ensinamentos aonde? Na palavra de Deus. Está aí 3, do 14 em diante, Paulo vai dar ênfase ao que a palavra do Senhor é. Toda a escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Você vai corrigir alguém? Ó, sua regra de fé é essa daqui. Você vai ensinar um casal, vai mostrar o procedimento dele e dela, Bíblia. Mostra na Bíblia como deve ser um marido. Mostra na Bíblia como deve ser uma esposa. Sabe por quê? Eles podem contestar o que você fala, mas o que a Bíblia fala, eles não vão ter como contestar. Se vocês usarem isso aqui, como Paulo ensinou a palavra, como base do seu ensinamento doutrinário, vocês serão bem-sucedidos. Porque muitas vezes a gente esquece da Bíblia e a gente vai para um livro de autoajuda. Nada contra, porque o pastor, ele tem que ter um conhecimento não só bíblico, mas ele também tem que ter um conhecimento que envolve as questões do cotidiano. Você tem que conhecer de tudo um pouco. Lá em casa, minha mulher sabe disso. Bem, está na hora do jornal, liga. Caraca, eu termino o jornal da Globo, Globo News,
Globo News, Band News, ela fala, ah, meu Deus do céu, você vai ter que ter 2 televisões em casa. Por quê? O pastor tem que estar bem informado, sabendo o que está acontecendo na sua volta, para você não ser pego de surpresa. E pastor, mas eu ouvi. Ah, eu também ouvi. Mas é isso. Porque às vezes uma ovelha pode pegar você desprevenido e você não tem uma resposta que ela está precisando naquela hora. Então você tem que estar ligado. Houve um pastor, eu não sei se foi o Moody que disse isso, que o pastor é aquele que ensina com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Você tem que estar com a palavra, mas você tem que estar bem informado com as coisas que estão circulando. Irmãos, a notícia, ela voa com uma velocidade estupenda. Então você tem que estar ligado. Então, se atualize com a notícia. Saiba de tudo. Posso ouvir amém? Amém. Então, a Escritura é a tua base. No verso 17 do capítulo 3, olha o que Paulo diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não pense você que o seminário é tudo. O seminário é a porta que abre. A profundidade está aqui. Se você cursar o seminário e abandonar a Bíblia, o teu ministério será um fracasso. Mas se você terminar o ministério convicto de que mais ainda você tem que se aprimorar nessa palavra, o teu ministério vai ser um sucesso. Porque a fonte está aqui. E a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. É por isso que a gente vê o nosso pastor pregando 20, 30 mensagens sobre o mesmo texto. Ele está pregando sobre tempestade há mais de um mês. E cada mensagem nos faz ver quão profundidades ele tira daquele texto. Não é? Ontem, então, meu Deus, céu aberto. Não é verdade? De um texto. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável. Posso ouvir amém? Então, vocês têm intervalo? Tem, né? Então, vamos dar uma paradinha para a gente fechar. Depois eu vou ter... Depois eu vou ter só Tito para terminar, tá? A gente vai entrar na aplicação prática depois do 2 Timóteo. Dá uma olhada aqui no nosso amigo. Fala que o apóstolo Paulo morreu 55 anos. 55 anos. 64, 55. 55. A flor da idade. Estou achando novo. Sabe por quê? Presta atenção numa coisa. Paulo, quando a igreja se estabeleceu, presta atenção numa coisa. A igreja se estabeleceu no Pentecostes quando Jesus foi. Quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus foi assunto aos céus com 33 anos e meio de idade. 33 anos e meio. Aqui diz que ele era contemporâneo de Jesus. Ele foi contemporâneo. Veja bem, 33 anos e meio. A igreja foi estabelecida em Atos capítulo 2, mais ou menos nessa data aí. Quando a igreja começou a crescer, o próprio Paulo, ele já era formado pela escola de Gamaliel. Paulo já era doutor em leis. Então eu posso dizer que Paulo devia ter aí por volta dos seus 30, 35 anos de idade, por aí. Vamos assim dizer. Paulo foi um missionário que evangelizou toda a Europa. E se você não sabe, assim que Paulo se converteu, se não me engano, 14 anos, né? ele ficou 14 anos sem ir a Jerusalém. Aqui, ó, Atos, acho que 26, ou 24, quando ele dá um testemunho, ele diz que quando ele se converteu, ele está dando um testemunho. Eu acho que quando ele fala, conta seu testemunho para Agripa, Ele chegou a essa conclusão, pastor? Porque no ano 9, dentro de 60 declarou a celebração dos 2 mil anos do nascimento de São Paulo, em 2008 e 2009.
Mas isso é a tradição da Igreja Católica, não? Paulo, ele dá o seu testemunho. Ele fala que ele passou 14 anos sem ir a Jerusalém. Eu queria me lembrar onde está isso, mas eu não estou conseguindo me lembrar. Mas eu tenho certeza que aqui em Atos ele fala assim: quando o Senhor me apareceu, não procurei nenhum dos apóstolos. Ele foi para a região de Damasco. Vê se alguém acha aí para mim. Geralmente eu acho. Ele fala Então, que ele foi esquecido, né? Foi? Diz até que ele foi esquecido, né? Ele foi exatamente. Deixa eu ver. Acho que eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou ficar devendo isso aqui para vocês. Estou procurando aqui quando ele está dando o testemunho dele. Peraí, deixa eu ver onde está. Não, aqui só fala quando ele caiu por terra, é Atos 26, 14. Aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí o Senhor fala para ele. Ó, verso 20, ó, 26, 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então vejam, primeiramente, ele anunciou em Damasco. Isso está de acordo com Atos 9, 28. Vamos ver aqui. Atos 9. Acha alguém para mim? Atos 9, 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, falavam exatamente no nome de Jesus, falavam que estudavam também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Ok. Ó, no verso 22, 9, 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ó, então Paulo ficou aonde? Damasco. E ele vai relatar isso depois que ele ficou 14 anos. Em Tarso. 14 anos. Foi 14 anos em Tarso, né? Em Na cidade Damasco. de Tarso, não? Em Damasco. Depois, porque ele foi lá para o deserto da Arábia. Ele só subiu a Jerusalém 14 anos depois. Então, aí eu vejo 14 anos de preparação. Depois ele vai para Jerusalém, ele prega nas sinagogas, depois ele vai fazer a sua primeira viagem missionária pela Europa e Ásia, depois ele faz a segunda, depois ele faz a terceira viagem, depois ele fica preso um determinado tempo em Filipos. Depois de Filipos, que é quando ele escreve aquelas cartas da prisão, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, depois dali ele é solto, depois ele é preso novamente, e aí, porque quando ele sai de Filipos, ele vai para Jerusalém, e quando ele é preso de fato, ele é levado para Roma e é morto. Eu vou pesquisar isso direitinho, para trazer para vocês na próxima aula, eu falo para vocês.
com precisão. Ok? Eu não sei se no meu comentário bíblico aqui, eu acho que fala, quando ele diz, verso 18, deixa eu ver se o diz aqui. Porque Paulo diz assim, ó, já estou sendo oferecido como libação. Verso 6. 2 Timóteo 4, 6. Mas aqui não fala a data da partida dele, no meu comentário bíblico. Eu prometo a vocês que eu vou procurar isso aí e falo primeiro para mim. 2 Timóteo é o quê? É uma carta de encorajar para que Timóteo permaneça firme na sã doutrina. Sim ou não? Sim. Timóteo é exortado a evitar o quê? A prática dos ensinos, né? Ímpio, fugir de qualquer coisa imoral. Isso está escrito aí no resumo do livro de 2 Timóteo. E Paulo, ele encoraja Timóteo a seguir o exemplo dele. Por isso que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está falando a mesma coisa para que isso ocorra na vida de Timóteo. Timóteo, combata o bom combate, permaneça firme. E ele diz: olha, já agora a coroa da justiça me está guardada. Está lá em 2 Timóteo 4, 8. Né? Isso aqui é um texto muito usado em cerimônia fúnebre. Atenção, pastores e pastoras que irão fazer velório. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A gente lê lá, entendeu? É o exemplo, né? 4, 7 e 8. Ok? E aí Paulo faz, no final, Paulo fala que ele foi abandonado também por algumas pessoas. Né? Paulo diz aqui no final do capítulo 4, somente Lucas está comigo, né? Demas amou o presente século e me abandonou, foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. E aí ele falou: leva Marcos que está comigo. Não, toma contigo Marcos, traz ele para mim porque ele me é útil para o ministério. Aí ele diz que enviou Tíquico para Éfeso. E aí Paulo fala sobre algumas instruções. Tu guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Está falando aqui de Alexandre, o latoeiro. Esse cara aqui era meio bravo. Cuidado com os latoeiros da vida aí, que você pode encontrar aí. O que significa latoeiro? Oi? Latoeiro é o quê? Era uma profissão. Ele mexia com alguma coisa. Tenha certeza que não era sobre lata, não. Não era sobre lata, não. Tá? Mas a gente vai verificar isso aí para você. Pode ser. Paulo não é presente novo, foi tratado como profeta. Paulo, mas como apóstolo e mestre. Você vê nos textos das entrelinhas que ele apesar de importar naquela época, em trechos claramente. Você vê que Paulo, ele não dá a palavra profética, ele dá a palavra de ensino, de amonestação. Quando ele aponta para o final, é porque Paulo está diante de quê? De um cenário. De um cenário. Do que os homens estão vivendo ali. Ele vê que o coração do homem, de contínuo, inclina para o mal.
E ele, pela experiência que Paulo tem como empreendedor, abrindo igrejas, e viveu o que ele viveu no ministério, ele passa a experiência dele para Timóteo. Tanto é que quando ele escreve essa carta para Timóteo, ele tem mais de 20 anos de ministério. Ele tem mais de 20 anos de ministério. Então o que Paulo viu na trajetória de 20 anos, ele viu que no decorrer desses 20 anos teve gente que abandonou, teve gente que se apostatou da fé, teve gente que foi atrás de riqueza. Ele passou para os próximos 20 anos que Timóteo ia viver, que Timóteo ia passar. Então, ele de antemão, ele fala para Timóteo que o Timóteo ia viver no ministério. E que até hoje a gente vive isso. Ok? Então vamos lá. Então já temos um resumo aqui. Ok? Nos fins dos tempos haverá intensa perseguição, apostasia da fé cristã. Paulo encerra com um apelo intenso para que os crentes permaneçam firmes na fé e terminem a corrida da fé. Irmãos, não adianta. A palavra de Deus fala: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você só vai permanecer de pé pela fé. Porque se você olhar as circunstâncias, você vai querer desistir. A fé é o barco que não afunda. Se você enfraquecer na fé, você vai para o fundo. Então, Paulo está enfatizando aqui para nós permanecermos firmes. Ele diz: olha, completei a carreira e guardei. Eu não deixei a fé naufragar, eu não deixei a fé no meio do caminho, guardei a fé. O que vai sustentar você é a fé. Até porque a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Tudo é pela fé. Ok? Então vamos lá, deixa eu ver aqui algo aqui de interessante para vocês. As conexões que essa carta nos traz está ligada mais uma vez ao livro de Êxodo. Paulo, ele mostra a Timóteo um paradoxo, um paralelo entre o perigo dos falsos mestres, né, com a história que Moisés viveu lá no Egito, quando Moisés ele apresenta os prodígios de Deus, aparecem os magos mostrando os prodígios de Satanás. Que é isso? Moisés jogou a vara e a vara se transformou em quê? Serpente. Caramba, os magos do Egito também jogam a vara e transformam em serpente. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Para contestar o sinal de Moisés. Em outras palavras, dizendo: Faraó, o sinal que ele está falando, está fazendo aí, não quer dizer nada, a gente também faz. Só que a Bíblia diz que a serpente de Moisés devorou as serpentes dos magos. Ok? Então, nós podemos traçar um paralelo da luta de Moisés com a falsa religião do Egito, com a luta que eu e você temos hoje com os ensinamentos mundanos entrando até dentro das igrejas. Ok, querido? E a aplicação prática para hoje é de encorajar vocês, da mesma maneira que Paulo, ele encorajou a Timóteo a resistir os falsos ensinamentos. Querido, olha, a gente estava conversando com o pastor Marcinho, e eu ministro muito lá para os adolescentes também. Eu gosto de estar até no meio dele e ministrar. Queridos, é uma luta. Você dá um ensinamento para um adolescente. No dia seguinte, na segunda-feira, ele vai para a escola, ele tem o ensinamento que vem contra aqueles que nós estamos dando na igreja. Ele chega do colégio, liga a televisão e ele recebe o ensinamento que endossa o ensinamento que ele recebeu na escola.
E quando eu falo ensinamento, não é nível de professor-aluno, é nível dos próprios alunos vivendo uma realidade que para eles é o normal, é o certo. E nós, os crentes, somos caducos, errados, retrógrados, bitolados. E aí, nossos filhos pegam uma visão que eles estão vendo lá fora com os colegas de turma da idade deles, mais do que a televisão mostra na malhação e em outras coisas, e quando chega na igreja, a gente quer colocar uma realidade sadia. E olha a resistência que a gente tem. Estamos lidando com o quê? Falsos mestres, falsos ensinos, que contrariam a palavra de Deus. Então, os tempos de Timóteo não diferem dos tempos que nós estamos vivendo. E nós temos que nos pautar na verdadeira doutrina cristã, no verdadeiro proceder, que é a palavra de Deus. Agora está pior um pouquinho, porque temos a internet, temos a mídia. A internet, acho que convém sair espalhado de uma maneira tão rápida. Hoje pela manhã, eu acordei cedo, eu liguei o Bom Dia Brasil. Eu acho que já tinha dado ontem à noite no Fantástico, não me engano. Um irmão nosso, dos Estados Unidos, crente, foi condenado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, porque ele não quis fazer um bolo de casamento com um casal que acredita nisso. Foi condenado. Ele vai recorrer da sentença. A advogada dele falou que ele não pode ser preso por ele não ter o desejo de não fazer uma coisa que contraleva aquilo que ele acreditava. Ele é crente, ele é cristão. Então, por uma convicção religiosa, ele diz, eu não concordo com isso, eu não vou fazer. Então, eles estão pegando o fato de ele não ter feito como discriminação, como preconceito, e não foi. Ele falou, é algo que eu acredito e eu não vou fazer. E ele foi condenado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, olha os dias que a gente está vivendo. E correndo o risco também de fechar bem as portas, né? Porque falaram para ele, se você não pode fazer o bolo para ele, você não vai fazer para mais ninguém. Hein, pastor? Mas ele vai ganhar em nome de Jesus, porque ele vai recorrer e Deus vai dar graça. Eu ontem lendo em Marcos 12 sobre os maus lavradores, né? Eu achei assim muito interessante, porque eu consegui trazer esse texto dos nossos dias. Na hora desses lavradores prestarem conta da vinha, o que eles faziam? Eles matavam os servos fiéis dos senhores. Quando eles vinham para buscar contas, eles matavam. Sabe, eles matavam. Aí depois, o lavrador mandou o filho. Mataram o filho. Aí o lavrador aqui diz assim, ainda resta alguém, o meu filho. Eles vão respeitar. Aí eles vão respeitar. Mandaram o filho e eles mataram, né? Então assim... O que fará o dono da vinha quando vier? E aí aqui o Senhor... E saiu a conta para o juízo. Pedra angular, para o né? juízo. Jesus veio e morreu e não deram crédito à pregação. Por isso que a Bíblia, quando eu falo do arrebatamento da igreja, e sempre que a gente tiver oportunidadezinha, eu vou falar de escatologia, que eu sei que vocês gostam. É por isso, meu irmão, que o juízo de Deus contra este mundo vai ser sem misericórdia. Sem misericórdia. Imagine o nível de sofrimento. Deixa eu perguntar aqui, alguém aqui gostaria de falar hoje, Senhor me mata? Alguém gostaria de falar, Senhor me mata, quero morrer agora? Não. O juízo de Deus vai ser tão severo que eles vão olhar para a montanha, assim, vão olhar para uma pedra e vai dizer assim, me mata, cai em cima de mim. A Bíblia diz que a morte vai fugir deles. Porque Deus não vai permitir que eles morram, mas que eles sofram. Porque eles negligenciaram o tempo da visitação do Senhor. Esses que chamam a gente hoje de louco, de quadrado, que xingam os pastores, que escarnecem de vocês, esses mesmo naquele dia vão clamar por misericórdia. Já era. Não tem misericórdia, porque o tempo da visitação passou. Vai ser juízo de Deus. A ira do Deus Todo-Poderoso. Pisar o lagar de sangue, a ira.
E Deus não vai ter. Hoje nós estamos debaixo da graça. No dia do arrebatamento vai ser o tempo da ira. Irmão, o homem ficar irado é uma coisa, mas você imagina um Deus irado. Imagina um Deus irado. E aqui fala que essa vinha estava cercada, tinha lagar e uma torre edificada, né? Então, assim, hoje é o que nós estamos vivendo, continuam matando. Mas a história acho que se repete, né, pastor? A história se repete. É porque nós estamos no Brasil. Os países do Oriente, esse Estado Islâmico, é porque a notícia custa chegar. Quando chega, já aconteceu. Até hoje, eles estão trancando igrejas com pastores com membros dentro, estão atirando fogo. É que a gente não sabe, né? Fora os que são executados, degolados. Por isso, às vezes eu lia, e lá em Apocalipse fala das almas daqueles que foram degolados. Eu falei, pô, estamos no século XX, vai ter morte, degolado, mas o Estado Islâmico mata decapitando, degolando. Então, é o que a gente está vendo, nossos irmãos pastores na Índia. Estão matando. Outro dia eu tenho um rapaz que a gente se corresponde pela internet na Índia, em inglês, né? Ele é indiano, mas a gente conversa em inglês. Então, ele fala, no outro dia ele passou, pastor, ore pelos pastores aqui da Índia, está havendo uma perseguição aqui. Estão matando as aldeias afastadas, os hindus estão encomendando a morte dos pastores. Pastor, deixa eu fazer uma observação também hoje mesmo. Estava falando sobre aqueles ônibus em vans que estão clandestinos. Aí no ônibus estava um nome bem grande de Jesus, os pais fizeram questão de botar o nome de Jesus bem estampado assim na câmera, né? Aí o meu marido falou assim, olha lá, o nome de Jesus. Eu falei, eles se deram mal. Sabe por quê? Porque Jesus está fazendo justiça. Porque Jesus não anda com corruptos, eles são corruptos. E colocaram o nome de Jesus estampado. Jesus desmascarando eles. A mesma coisa foi aquele do futebol vermelho e preto, Fluminense, né? Não, Flamengo. Ou aquele que matou a Deus, planejou a morte dela. Aí o jornalista chegou para ele e perguntou, o que o senhor acha disso? O que o senhor me diz disso? Que ela sumiu. Aí ele respondeu, só Deus sabe. O desígnio estava com Não adianta. Deus vai trazer a luz. Amém? Então vamos lá. Só para a gente fechar aqui. Então a conexão de 2 Timóteo está ligado ao desafio que Moisés enfrentou junto aos magos do Egito. Ok? O combate à falsa doutrina, ao falso ensinamento. A mesma coisa que Timóteo enfrentou na igreja de Éfeso contra os falsos ensinamentos dos falsos mestres, é o que nós hoje temos que enfrentar no nosso dia a dia. Pessoas ouvindo aí doutrinas que não tem nada a ver com a palavra do nosso Deus. Nós temos que resistir, enfrentar e falar a palavra. Ok? Então, a aplicação prática desta carta para as nossas vidas é permanecer, enfrentar as situações adversas, manter-nos firmes na fé, e eu diria que o textual de 2 Timóteo é 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei. É o que Paulo está motivando a Timóteo. Combata o bom combate, acabe a sua carreira e guarde a fé. Ok? Ok, querido? E diz aqui que quando esta carta chegou na mão de Timóteo, 6 meses depois,
Paulo já havia sido decapitado. Ou seja, quando Timóteo recebeu a carta, recebeu 6 meses depois, após a morte de Paulo. Ok? Bom, e assim fechamos 2 Timóteo. Alguém aí tem algum comentário para fazer, alguma pergunta? Como seguiam essas cartas? Como seguiam essas cartas? Os correios eram homens montados em cavalos. E quando eram distantes, além mar, iam para o navio. Existiam caixas de correios. Existia alguém responsável. Então, ia por terra, ia de muro, de cavalo. Chegava no porto, passavam-se essas cartas e elas seguiam. E antigamente, as cartas não iam para um endereçamento postal. As cartas iam para o que a gente chama hoje de caixa postal. Iam para um lugar, tipo, quando você mora em área de risco, quando chega uma encomenda para você, você é obrigado a ir aonde? Associação. Lá na distribuição, no centro de distribuição do correio. Antigamente, as grandes cidades, na praça ou no local de desembarque, digamos assim, tipo Praça Mauá hoje, que era o porto, né, famoso, ali ficava o centro do correio. Então a pessoa chegava lá, dava um nome e pegava essas cartas. Quando não, o que Paulo fazia? Na maioria das cartas de Paulo, essas cartas, elas passavam, na realidade, de mão em mão. Paulo mandava um mensageiro. Por exemplo, Paulo estava preso, escrevia a carta, ó, meu irmão, vai lá em Éfeso, entrega essa carta na mão de Timóteo. O cara ia com uma carta até colocar nas mãos de Timóteo. A maioria das cartas de Paulo eram assim. Ele escrevia, colocava na mão de um mensageiro, um irmão da própria igreja, e levava essa carta. Existia uma ética em relação a isso na época? As pessoas não liam, não tinham possibilidade de receptação. Não, porque elas eram lacradas, eram cartas que haviam selo. Hein, pastor Mário, e muitas das vezes também eles guardavam em barris de barro, né? Não, isso aí foi os pergaminhos. Eles guardavam e escreviam, guardavam em potes de barro para preservar. Né? Os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados em jarros de barro porque preservavam. Eles encontraram bem preservados ali. E mostram. Bem, pastor, que hoje, né, dentro dessa visão de Paulo missionário, por que os apóstolos, né, hoje a gente tem ouvido muito assim, é o apóstolo tal, o apóstolo, né, por que esses apóstolos hoje não são bem vistos e não tem essa direção missionária? Porque aqui, na realidade, Paulo cuidava das igrejas. É o que a Bíblia fala. A uns Deus estabeleceu como apóstolos, outros como pastores, outros como profetas, outros como pastores, outros como evangelistas. Então são os 5 ministérios. Para mim, o apóstolo é aquele que vai à frente, é aquele que desbrava, é aquele que chega e estabelece a igreja. Esse é o apóstolo. O apóstolo, para mim, é o desbravador. É que as pessoas acham que é uma hierarquia. Um quer se distinguir do outro. Ah, não, pastor, está muito comum, então eu vou ser apóstolo. Mas sabia que hoje já tem gente sendo chamada de profeta? Ah, fala como o profeta. Não é mais pastor, não é mais apóstolo, é o profeta. Daqui a pouco uns está chamando de ancião de dias, de semideus, de alguma coisa. Mas isso tudo é ego do homem, é o desejo de estar, digamos assim, num patamar exclusivo, entendeu? De estar num local de destaque. Mas perdemos isso.
Apóstolo é aquele que vai à frente, desbrava. O que nós chamamos hoje de missionário. Missionário hoje é o apóstolo, né? O profeta, ele é aquele também, não só que libera a palavra profética, mas o profeta é aquele também que dá a direção, é aquele que instrui, né? O mestre é aquele que ensina, dá um ensino. O evangelista é aquele que evangeliza, né? A igreja já está estabelecida, o apóstolo estabeleceu a igreja, ali é colocado um evangelista. Por quê? Porque toda a circunvizinhança tem que ser evangelizada, levada ao evangelho. Então se coloca um evangelista. Eu vejo uma pessoa que tem um dom, que é um evangelista nato, pastor Rafael. Ele faz algum esforço para fazer apelo? E quando ele faz, o que acontece? Enche lá na frente. Chamado dom. Ele tem esse dom. Ele é um evangelista nato. Ok? Mais alguma dúvida? Mais alguém quer falar para a gente passar para Tito? Vamos passar para Tito. Então, última carta de Paulo ao pastor que trabalhava com ele. Paulo, ele escreveu essa carta entre 63 e 66 depois de Cristo, tá? Coloca aí na apostila de vocês. Não se sabe com exatidão em que cidade ali da Grécia Paulo estava. Alguns atribuem que Paulo nem estava na Grécia, mas estava em Éfeso. Não se tem uma certeza. Ok? E a cidade de Nicópolis? Nicópolis em AP. Então, essas aqui são cidades da Grécia. Tá? Mas há também aqueles que defendem que Paulo escreveu essa carta na cidade de Éfeso, que é a primeira província da Macedônia. Ok? Deixa eu falar aqui para vocês, só para questão de conhecimento para vocês. Provavelmente Paulo estava em algum lugar da Ásia em cerca de 63 a 66 depois de Cristo, para onde Paulo havia ido quando ele regressou de Roma. Porque quando ele foi preso primeiramente em Roma, ele passou um tempo lá, ele foi solto e depois ele foi preso primeiro. Ele foi preso novamente. Na primeira prisão de Paulo, houve um período que ele foi solto. Nesse período que ele foi solto de Roma, ele viajou pela Ásia. Então ele passou pela Grécia e passou pela cidade de Éfeso também. Nesse período, ele escreveu essa carta para Tito, quando, da ocasião da sua soltura, da primeira prisão de Roma, ok? Quando ele foi preso pela segunda vez que ele voltou para Roma, foi quando ele foi decapitado por Nero, ok? Só para efeito de conhecimento para vocês. Vamos ver se tem alguma coisa melhor para vocês. Foi decapitado na segunda. Na segunda prisão. Tá? Ó, Tito é um jovem cristão associado com Paulo. Alguns suspeitam que ele era irmão de Lucas. Ele é usualmente considerado como o Tito de Gálatas II, um crente gentio da igreja de Antioquia, da Síria, que se tornou o que serviu para testar a questão da controvérsia
sobre a circuncisão na Conferência de Jerusalém em 48 depois de Cristo. Posteriormente, Tito prestou um precioso serviço a Paulo, reconciliando a igreja de Corinto, dividida pela dissensão. Assim é que ele veio a ajudar aos crentes cretenses como líder e experimentado. Tito, ele começa o seu ministério na igreja de Corinto e vai terminar lá em Creta. Creta, vocês sabem, é uma ilha, né, ligada à Grécia, ok? Lá na ilha de Creta é fundada uma igreja poderosa, na qual Tito vai ser o pastor. E Paulo escreve exatamente a Tito sobre o seu pastoreamento nessa igreja. Vamos lá, vamos ler aqui o que diz aqui. Tito é uma das epístolas pastorais, foi escrita pelo apóstolo Paulo para incentivar o seu irmão na fé, Tito, o qual havia sido deixado em Creta para liderar a igreja que Paulo havia estabelecido em uma de suas viagens missionárias. Nesta carta, Paulo traz orientações preciosíssimas a respeito do caráter e qualificações que deveriam buscar nos futuros líderes da igreja de ontem, de hoje e sempre. Ok? Está escrito aqui em Tito 1, do 4 ao 5. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são subordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar os retos, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então veja, Paulo dá orientações para Tito estabelecer pastores, líderes da igreja lá em Creta, para que ele tenha alguém dentro dos conceitos doutrinários de Paulo para estabelecer a ordem no culto e dar prosseguimento ao crescimento da igreja. Posso ouvir um amém aí? Amém. Amém? Então vamos lá. Então, aqui tem os versículos chaves, e nós já lemos aqui. Paulo fala também a Tito sobre alguns que se dizem conhecer a Deus, mas se desqualificam porque são rebeldes, são desobedientes. E Paulo, mais uma vez, exorta Tito a ensinar, exortando e repreendendo com autoridade, e para que ninguém o despreze. Agora, resumindo a carta de Tito, Paulo, interessante, Paulo é como se Tito fosse uma xerox de Timóteo, porque Timóteo fala sobre os deveres das diversas classes de pessoas, sim ou não? Paulo aqui também fala dos deveres de várias classes de pessoas crentes, não é? Paulo vai falar sobre filho, marido, vai falar sobre jovem, vai falar sobre mulher idosa, homem idoso, vai falar a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo, ele fala para Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. O que Paulo falou para Timóteo? Tu, porém, torna-te padrão dos fiéis. Exemplo. Ok?
Paulo está falando a mesma coisa aqui para Tito. Torna-se pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia. Ok? E aí, olha, no resumo, o que esta carta tem para que nós gravemos em nossa mente? Ouça. Paulo tinha em seu ministério abrir igreja, sim ou não? Abrir igreja. Agora, como ter certeza de que a igreja que eu abri, ela vai seguir aos padrões doutrinários que eu estabeleci mediante a revelação de Jesus? Se nela estiverem líderes dentro da minha visão. A pior coisa que tem é você trabalhar com alguém que está ao seu lado, mas que não tem a mesma visão que você. Duas visões dá o quê? Divisão. Por isso que as igrejas que Paulo estabeleceu, não houve divisão. Aqui estava vendo lá em Corinto, Paulo já estabeleceu uma ordem, porque um dizia, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Cristo. Paulo chegou lá e estabeleceu um decreto. Todos somos de Cristo. Não é? Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Acabou a divisão ali. Então, Paulo chegou à conclusão que para que a igreja ela tivesse um prosseguimento de crescimento dentro do padrão doutrinário que ele havia recebido de Deus, havia necessidade de que os líderes, os futuros pastores, estivessem enquadrados na sã doutrina da palavra, no embasamento do ensinamento de Cristo. Então, Paulo dá a orientação para Tito como pastor, quem ele deveria ordenar como pastor na igreja lá de Creta. E a mesma instrução, vocês notem que é um paralelo, há um cuidado, a mesma instrução dada a Timóteo, é a mesma instrução dada a Tito, sobre as qualificações desse ministro. Mais uma vez, olha o cuidado com a doutrina. Mais uma vez, Paulo também não exortou a Timóteo acerca dos falsos ensinos. Paulo, ele vai exortar a Tito a tomar cuidado com quem ensina na igreja. Aqui no capítulo 1, no verso 10, porque existem muitos insubordinados, oradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Quem eram os da circuncisão, irmão? Judeus. Mais uma vez, ensinando de que para ser salvo era necessário manter os rituais da lei. E a lei mosaica não tinha nada a ver com a graça de Deus. Então, Paulo estava ali, né, pregando a graça. Porque, irmãos, quem teve a revelação da graça não foi Pedro, não foi Tiago, foi Paulo. Só que Pedro e Tiago, que eram os alicerces da igreja primitiva, eles ainda estavam presos à lei, os rudimentos da lei. Por isso houve até um choque de Paulo com Tiago, porque Tiago, ele defendia que a salvação estava ligada às obras. E Paulo dizia, não, é a fé em Cristo. Então, Pedro, notem, Pedro teve que ser repreendido na cara por Paulo. Por quê? Porque quando os judeus chegavam na igreja, Pedro era um judeuzinho. Quando os judeus iam embora, Pedro caía na gandaia com os gentios. Aí Paulo não aguentou aqui, falou, vem cá, rapaz, que crente tu é? Na frente dos judeus tu fica igual os da circuncisão. Tu fica todo judeu. Agora no meio dos gentios, quando o judeu vai embora, vem cá, que crente é você? Duas caras? Resistiu a ele. Porque Pedro era o líder que queria ficar bem com todo mundo. Cuidado com isso. Você querer agradar todo mundo. Você tem que agradar a Deus. Como é que é a doutrina? É assim? Eu vou andar assim. Né? Esse é o caminho. Andai nele. Sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você tem que agradar a Deus. Mas tem líder também que não quer ficar bem com ninguém. Não, você tem que ficar bem com Deus.
E para ficar bem com Deus, você tem que amar o próximo, você tem que tratar como a irmãos, você não pode exortar na base da pancada, do supapo. Uma coisa é você exortar com firmeza, outra coisa é você exortar com arrogância. Ser firme na palavra é uma coisa, ser arrogante é outra. Então tem gente que na realidade não foi chamado para liderar, porque um verdadeiro líder, ele não impõe a sua autoridade, ele conquista o respeito. É diferente. Tem muita gente hoje também que está no lugar errado, né, pastor? Tem gente que é pregador, mas não é pastor. Tem gente que quer ser por causa da posição, não por causa do chamado. Acha bonito o nome, o ser, mas não tem chamado para isso. Entendeu? Pois não. Quando Paulo fala que a lei para nada serve, o que ele está se referindo? A gente esqueceu as leis? Paulo está falando ali da lei cerimonial. Paulo não está falando da lei civil. Paulo está falando acerca de rituais. Eles queriam manter os rituais judaicos dentro da igreja. Por isso que Paulo está dizendo, sacrifício serve para alguma coisa? Não. Vai sacrificar para quê? Se o sacrifício já foi feito. Outra coisa, eles obrigavam os caras a se circuncidar. A circuncisão é coisa da lei. Então, para ser crente, tinha que se circuncidar. Uma das brigas de Paulo com Pedro foi isso. É que chegava na igreja, você já cortou aí a pele? Não, então mete facão, tem que cortar para ser crente. Onde que dá? Qual foi isso de Jesus que disse que para ser salvo tinha que ser circuncidado? Mas na igreja de Jerusalém, para entrar na igreja, tinha que ser circuncidado. Por quê? Porque para o judeu, o incircunciso significa aquele que não tem aliança com Deus. E na realidade, Deus fala da circuncisão do coração, e não do prepúcio, do coração. Então, Paulo diz que os rituais da lei para nada servem, e não servem mesmo. Paulo não estava se referindo às leis civis, porque hoje todo o código civil é baseado nas leis de Moisés. Não matarás, não adulterarás, não farás, não darás falso testemunho, né? Não furtarás, enfim, tudo aquilo. Então, as leis morais, elas permanecem. Agora, Paulo está falando das leis cerimoniais. E isso não salva. E era a discórdia que havia entre os judeus crentes e os gentios crentes. Que todo gentio que chegava, os crentes da igreja achavam que eles tinham que se circuncidar, tinham que raspar a cabeça para fazer voto. Você lembra que quando Paulo estava chegando em Jerusalém, Paulo foi obrigado a raspar a cabeça para dizer que estava fazendo voto, para poder entrar lá na igreja. Hoje isso não existe, né? Não tem necessidade de você raspar a cabeça para fazer voto, mas isso era um costume da lei. Todo aquele que fazia voto tinha que raspar a cabeça. Ele fala até que se fez de louco, né, para aquela... O fim da lei. Foi uma estratégia. O fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu toda a lei para eu e você não cumprirmos a lei. A lei, ela morre em Cristo. Depois de Cristo, é a graça de Deus. As leis cerimoniais ou leis... Só a lei cerimoniais? Em Cristo? Lei total. Sabe por quê? Olha o que Jesus disse. Toda lei se resume em 2 mandamentos. Quais são os 2 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo. A lei se resume nisso. Porque quem ama o próximo, começa a mulher do próximo, vai matar o próximo, vai roubar o próximo. Viver o plano da salvação, amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem dinheiro, não tem imagem, não tem mulher, não tem filho. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Deus é meu Senhor. E ao meu próximo como a mim mesmo. O bem que eu quero para mim. Por isso Jesus falou, aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós
primeiro. Isso é amor ao próximo. É aquilo que eu quero para mim, eu desejar primeiro para o meu irmão. A lei se resume nisso. Por isso que o fim da lei é Cristo. Por quê? Ele se submeteu a Deus, obedeceu a Deus, colocou a Deus sobre todas as coisas e amou o próximo como a ele mesmo. Por isso ele se deu. O amor dele foi tanto que ele morreu no nosso lugar. A maior prova de amor é alguém morrer em lugar de alguém. Foi isso que Jesus fez. A lei ainda não acabou, né? Na verdade, Olha, a lei para efeito de salvação, para nós, não existe. O judeu, até hoje, ele ainda vive debaixo dos rituais da lei. Porque, para o judeu, Jesus não é o Filho de Deus. Para os judeus, Jesus foi um grande profeta, só. Então, a lei de Moisés, até hoje, vigora para os judeus, não para os salvos em Cristo, não para a igreja. Para a igreja, a lei está aqui. Jesus. Só isso. Só isso. Nós não estamos presos O a próprio Jesus rituais. fala que ele não veio para acabar com a lei. Ele vem para cumprir. pastor, apesar de Paulo abolir esses rudimentos da lei, né, pelo menos na apostila que ele deu essa visão de panorâmica, ele sempre fez essa conexão com o velho. Né? Paulo diz, Paulo diz o seguinte, olha só, vocês lembram lá, você quer tirar uma dúvida geral sobre graça e lei? Gálatas. Devora o livro de Gálatas. Você não vai ter mais dúvida nenhuma sobre lei e graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se ensoberbeça. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Por isso que até no livro lá de Hebreus diz, porque o sangue de touros e de cabritos já não satisfaziam a exigência de Deus. Haveria alguém, o bom morrer pelo ruim, o inocente morrer pelo culpado. A santidade de Deus exigia um sacrifício perfeito e eterno, duradouro, porque senão até hoje estava se matando bode, e se matando ovelha, e se matando boi. Haja boi, né? Haja boi. Então, se você ler, gravar o livro de Gálatas, você não vai ter mais nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, como o judeu não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, e sim eles veem Jesus como um grande profeta, para eles até hoje a lei. Agora, é aquilo que eu falei para vocês. Hoje, o judeu sente falta de uma coisa, o que? Sacrifício. Por quê? Não existe templo, não é? Não existe o altar do sacrifício. Mas eu falei para vocês que tudo isso já foi achado. Já foi achado o altar de incenso, o altar de sacrifício, já foi achada a Arca da Aliança, e isso aí, quando o templo do milênio for construído, isso vai ser levado para lá. De onde foi achado, permanece intocável lá, porque só o sacerdote, chamado por Deus, eles são habilitados a trazer a arca sobre os ombros e levá-la ao lugar sagrado, que é o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Aí voltará os judeus a sacrificar, fazer o sacrifício pelos pecados, a oferta voluntária, a oferta de manjares, tudo isso já vai ser realizado lá em Jerusalém. Ela não foi tirada de onde foi achado. De onde foi achado continua lá até hoje. Porque só quem pode tocar na arca é o sacerdote. Só quem pode, pela lei, só o sacerdote. Por isso que quem achou, o arqueólogo, deixou, a única coisa que ele fez foi da tampa da arca, pegar aquele sangue seco, levar para o laboratório para saber a origem daquele sangue.
A lei existe para os judeus, né? A lei ainda existe para os judeus. E senão alguém poderia tocar. Se alguém toca e morre, a lei ainda existe. Até hoje, para os judeus, a lei. Pastor, eu assisti um trechinho desse vídeo que o senhor falou, mas é porque o local já houve, antes de Jesus e depois não houve outras crucificações lá no mesmo local? Não era um local para isso? Era um local para isso, Monte Gólgota, Monte Caveira. Agora, veja bem uma coisa. Por isso que ele mandou fazer análise do sangue, para saber a origem do sangue. Então, a primeira característica, o sangue era humano. Segundo, ele perguntou aos cientistas se podiam reconstituir aquele sangue. Haveria a possibilidade? Haveria. Pedia para fazer a reconstituição. E acharam só 23 cromossomos da mãe e um que diagnosticava o sexo. Que foi ok? Para a gente terminar, aplicação. No resumo eu já falei, né? No resumo eu já falei sobre o título. É a mesma coisa que Paulo escreveu a Timóteo. Era a preocupação de Paulo em relação à continuidade, o fortalecimento da igreja através de líderes formados dentro da sã doutrina. Ok? Conexões. Paulo fala aqui nessa conexão, Paulo não atribui a nenhum livro do Antigo Testamento. Ele não faz. Agora, ele só instrui os líderes da igreja a terem cuidado com os judaizantes, que era quem trazia uma palavra completamente diferente da que Paulo pregava, ok? E a aplicação prática, ele diz aqui, o apóstolo Paulo merece a nossa atenção quando buscamos obter na Bíblia instruções sobre como viver uma vida agradável ao Senhor. Podemos aprender o que devemos evitar, assim como aquilo que devemos imitar. Paulo faz uma afirmação que jamais deve ser esquecida. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Paulo está dizendo aqui, pelo fruto você conhecerá o quê? A árvore. Ok? E aí Paulo apresenta situações difíceis, pelas quais terei que enfrentar com sabedoria, se impondo com autoridade para que ninguém desprezasse o propósito para o qual fora designado. E Paulo termina dizendo a Tito, fique longe daquilo que pudesse gerar contendas e debates e não serviriam para a edificação da vida de ninguém. Nunca entre em questões, em discussões que não vai levar a nada. Porque às vezes o cara está baseado em algo que não vai trazer nenhuma edificação. E às vezes você fica batendo boca com algo que não vale a pena. Amém ou não amém? Amém. Queridos, vamos adorar a Deus com nossas ofertas? Amém?